Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Fabrício Dal Castagni para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Dando prosseguimento, convido o secretário vereador Douglas Emanuel Marchetti para realizar a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Timbó, na primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 20 de outubro de 2014, às 16 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borchardt, como secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Haddad e Valdemar Gebauer, ausente o vereador Fabrício Dal Castagni, conforme folha 70 do livro de presença. Constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu início à reunião. O vereador Guilherme Vogt Jr. fez a leitura de uma passagem bíblica. O secretário realizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. O secretário fez a leitura da pauta. O presidente comunicou que foram distribuídas as cópias do expediente do dia. Passando ao cumprimento da convocação realizada, o presidente informou que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de lei complementar número 12 de 2014, de autoria do Poder Executivo. As cópias da proposição foram entregues aos vereadores. O respectivo projeto seguiu para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ante a relevância da matéria, o presidente solicitou urgência em sua apreciação pela comissão em questão. Não havendo mais assunto a ser tratado, convocou os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 21 de outubro, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Borchardt, vice-presidente, Douglas Emanuel Marchetti, secretário. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 38ª sessão ordinária de 21 de 10 de 2014, apresentação de projetos. Projeto de lei número 42 de 2014, denomina e define as ruas projetadas do loteamento Stray. Projeto de lei número 43 de 2014, denomina e define as ruas projetadas do loteamento Borchardt. Apresentação de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar número 12 de 2014, fixa o piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e dá outras providências. Projeto de resolução número 2 de 2014, altera dispositivos da resolução número 6 de 2005, regimento interno. Projeto de lei número 39 de 2014, denomina via pública professor Valmor Facchini e define seu gabarito. Tribuna, senhor Vigold Stark, coordenador da Defesa Civil do município de Timbó, em atenção ao requerimento número 43 de 2014. Indicações, número 395 de 2014, de iniciativa do vereador Douglas Emanuel Marchetti, número 396 de 2014, de iniciativa do vereador Marcelo Luiz Ferrari, número 397 e 400 de 2014, de iniciativa do vereador Rubens Borchardt, número 399 de 2014, de iniciativa do vereador Fabrício Dal Castagni. Ordem do dia, moções número 34, 41 e 42, de autoria do vereador Guilherme Vogt Jr. e subscrita pelos demais vereadores. Moção número 40 de 2014, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagni, subscrita pelos demais vereadores. Moção número 43 de 2014, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti e subscrita pelos demais vereadores. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei número 42 e 43 de 2014, ambos de autoria do Poder Executivo. As cópias das proposições foram entregues aos senhores vereadores, seguindo os respectivos projetos para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Sobre a mesa, pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos projetos de lei complementar número 12, 2014, de resolução número 02, 2014 e de lei número 39, 2014, com a palavra o relator da comissão, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Comissão Legislação, Justiça e Redação.
Projeto de Lei Complementar número 2 de 2014. Fixa o piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e dá outras providências. Iniciativa do projeto, prefeito Laércio Demerval Schuster Júnior. Relator, vereador Dolores Manuel Marchetti. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do prefeito que pretende fixar o piso salarial aos agentes comunitários de saúde e retirar o prêmio eficiência concedido pela Lei Complementar número 397 de 2011. Referido projeto foi protocolado na Secretaria Legislativa em 17 de outubro do corrente ano, tendo sido despachado pelo presidente da mesa diretora a esta comissão no dia 20 de outubro em sessão extraordinária, conforme o parágrafo 1º do artigo 122 do Regimento Interno para a apreciação dos aspectos legais e constitucionais. No dia 21 de outubro, esta comissão teve como pauta o presente em sua reunião, exarando seu parecer que ora segue. Este é o relatório. Fundamentação. No que tange à técnica legislativa, o presente projeto atende aos preceitos da Lei Complementar Federal número 95 de 1998, respeitando, portanto, o parágrafo 5º do artigo 101 do Regimento Interno. Verifica-se em um primeiro momento que a matéria objeto da presente proposição é de interesse local, sendo, portanto, competência do município legislar sobre a mesma, nos termos do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal e do inciso 1º do artigo 10º da Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, o artigo 30, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município dispõe sobre a competência do prefeito no que se refere à estruturação e atribuição dos órgãos da administração pública municipal. Infere-se constitucional e legítima a iniciativa do Executivo para a proposição e análise. Estabelecida a competência legislativa do município, observa-se que, a rigor, o projeto em análise visa fixar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde de acordo com o que determina a Lei Federal número 12.994, de 17 de junho de 2014, que estabeleceu o piso salarial nacional para a categoria no valor de R$ 1.014 para uma jornada de 40 horas semanais. Assim, se faz necessária a fixação por parte do município do piso profissional dos agentes comunitários de saúde, adequando-se ao determinado pela legislação federal em vigor. É importante salientar que a matéria proposta no respectivo projeto importará em ônus ao erário, razão pela qual a tramitação da proposição exige o cumprimento de requisitos previamente estabelecidos pela legislação aplicável ao caso. Nesse sentido, há que se observar o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigem a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No caso concreto, estando presente a estimativa de impacto financeiro, documento de folha 7 dos autos, bem como da declaração firmada pelo ordenador de despesa, de que as despesas para a criação de ação governamental estão de acordo com a LOA, a LDO e o PPA, documento de folha 6 dos autos, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos legais elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, no que diz respeito à retirada do prêmio eficiência estabelecido pela Lei Complementar número 397 de 2011 para os agentes comunitários de saúde, o mesmo não se incorpora aos vencimentos dos servidores, podendo ser concedido ou retirado pela administração pública a seu critério e quando melhor lhe convier, bastando para tanto que tal ato seja previsto em lei. Deste modo, verifica-se que o projeto em questão está de acordo com os preceitos estatuídos pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e pela legislação federal em vigor. Conclusão, voto relator. Em face do exposto, o relator dessa comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar número 2 de 2014. Este é o voto. Deliberação da comissão, votaram com o relator aprovando o parecer, vereador Rubens Borchardt e vereador Raimar Haddad. Sala das comissões, em 21 de outubro de 2014, Rubens Borchardt, presidente, Raimar Haddad, membro, Dolores Manuel Marchetti, relator. Projeto de resolução número 2 de 2014, altera os dispositivos da resolução número 6 de 2005, regimento interno. Iniciativa do projeto, mesa diretora da Câmara Municipal de Timbó, relator, vereador Dolores Manuel Marchetti, relatório. Trata-se de projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora desta Casa que pretende alterar dispositivos da resolução número 6 de 2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Timbó. Fundamentação das emendas pela comissão e pelos vereadores. A comissão apresenta no corpo deste parecer a emenda modificativa número 1, a fim de adequar a proposição à realidade desta Casa Legislativa e de seus edis. Assim se propõe, com a emenda em questão, a alteração do artigo 1º da proposição, no que se refere ao artigo 77, parágrafo 4º, reduzindo o prazo de publicação dos pareceres para 24 horas de antecedência à sua entrada na ordem do dia. Do mesmo modo, se faz necessário alterar o texto do caput do artigo 201, mantendo-se a sua redação original e permitindo a leitura dos pareceres durante as sessões. Da análise do mérito, com alterações promovidas pela emenda modificativa,
Citada no que tange à técnica legislativa, o presente projeto atende aos preceitos da Lei Complementar Federal nº 95 de 1998, respeitando, portanto, o parágrafo 5º do artigo 101 do Regimento Interno. No inciso 1º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, assevera que compete ao Poder Legislativo elaborar seu regimento interno. Do mesmo modo, o artigo 159 do Regimento Interno desta Casa determina que a proposta para alteração do regimento interno deve ser proposto por 1/3 dos membros da Câmara Municipal, pela mesa diretora, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação ou por comissão especial constituída para esse fim. Assim, infere-se constitucional e legítima a iniciativa da mesa diretora para o projeto em análise. Estabelecida a competência legislativa na Câmara Municipal, constata-se que as alterações apresentadas, com pequenas modificações trazidas pela emenda já referida, se fazem necessárias, tendo em vista a defasagem de nosso regimento interno com a realidade política atual, especialmente no que diz respeito à dinâmica dos trabalhos legislativos, seja durante as sessões plenárias, reuniões de comissões, etc. Sendo assim, verifica-se que o projeto em questão está de acordo com os preceitos elencados pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e pela legislação federal em vigor. Conclusão, voto relator. Em face do exposto, o relator dessa comissão se manifesta pela tramitação da matéria em plenário. Este é o voto. Deliberação da comissão. Votaram com o relator aprovando o parecer, vereador Rubens Borchardt, vereador Raimar Haddad. Sala das comissões, em 9 de outubro de 2014. Rubens Borchardt, presidente. Raimar Haddad, membro. Douglas Manuel Marchetti, relator. Projeto de Lei Ordinário, número 39 de 2014, denomina via pública professor Valmor Facchini e define seu gabarito. Iniciativa do projeto, vereador Valdemar Gebauer. Relator, vereador Douglas Manuel Marchetti. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Valdemar Gebauer que pretende denominar logrador público do professor Valmor Facchini, localizado no bairro Araponguinhas, definindo seu gabarito. Este é o relatório. Fundamentação. No que diz respeito aos aspectos redacionais, a proposição vai ao encontro daquilo que é estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consideração das leis, cumprindo com a exigência do parágrafo 5º do artigo 101 do Regimento Interno. De acordo com o que preceitua o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e inciso 1º do artigo 15 da Lei Orgânica, é competência do município legislar ao se tratar de assunto de interesse local. A matéria também está em conformidade com a Lei Orgânica do município, quando estabelece o inciso 17 do artigo 15, a competência da Câmara Municipal com a sanção do prefeito de autorizar a denominação e a alteração de próprios vias e logradouros públicos. Assim, vislumbra-se que o projeto vai ao encontro da legalidade e das técnicas legislativas, manifestando-se esta comissão de forma favorável à tramitação regular desta proposição. Conclusão, voto relator. Ante o exposto, esse relator resolve exarar o parecer de forma favorável à tramitação da matéria. Este é o parecer. Deliberação da comissão. Votou com o relator aprovando o parecer, vereador Rubens Borchardt e vereador Raimar Haddad. Sala das comissões, em 9 de outubro de 2014. Rubens Borchardt, presidente. Raimar Haddad, membro. Douglas Manuel Marchetti, relator. A emenda referente ao projeto de resolução número 02/2014 foi entregue aos senhores vereadores, sendo que o mesmo será colocado na ordem do dia da próxima sessão. O projeto de lei complementar número 12/2014 segue para análise das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão. Já o projeto de lei número 39/2014 segue para análise da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas, Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente. Tribuna, solicita ao secretário a leitura do requerimento número 43/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário após deliberação oficial ao prefeito para que seja expedido convite para o senhor Vigor Stark, coordenador da Defesa Civil de Timbó, para comparecer a esta Casa Legislativa em data a ser aprazada, a fim de explanar sobre os planos de prevenção de enchentes e ações para minimizar o impacto das cheias. Justificação. Foi aprovado nesta Casa Legislativa requerimento solicitando para que a equipe do CEOP, Centro de Operação do Sistema de Alerta da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, da FURB, compareça a fim de explanar sobre o sistema de alerta de cheias da Bacia do Rio Itajaí e sobre ações necessárias para minimizar o impacto das cheias. Desta forma, seria interessante que a Defesa Civil do município, representada pelo seu coordenador, comparecesse também a esta Casa, preferencialmente no mesmo dia, para discorrer acerca do tema. Sala das sessões, 15 de julho de 2014, vereador autor Fabrício Del Castagni, subscrito pelos demais vereadores.
Em atenção, o requerimento número 43/2014, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 15 de julho, convido para fazer uso da tribuna o coordenador da Defesa Civil de Timbó, senhor Viggo Stark. Seja bem-vindo, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos para expor a matéria que o levou a comparecer à Câmara Municipal e em seguida irá dispor de 10 minutos para responder aos questionamentos que eventualmente lhe sejam formulados pelos vereadores. Cumprimento o presidente da Casa, vereador Jorge Krieger, em nome dele, os demais nobres pares, funcionários da Casa, pessoas aqui presentes e também a imprensa. Quero pedir licença ao presidente desta Casa para convidar a vir aqui à frente o Daniel Agostini, que é o coordenador de assuntos institucionais do gabinete do prefeito, porque hoje a Defesa Civil ela faz parte em conjunto e o Daniel ele também vai fazer parte da explanação que a gente vai apresentar aos senhores aqui. Começo falando da Defesa Civil da seguinte maneira. Gostaria que todos pudessem ver o banner que aqui está à frente. A cor azul, ela significa proteção, imunidade em caso de guerra pela Convenção de Genebra. A cor laranja significa proteção, auxílio. As mãos, também proteção, o triângulo, as esferas de governo, ou seja, município, estado e federação, e ainda o quadro das pessoas que indicam que a Defesa Civil somos todos nós. Não é apenas o município, não é apenas o estado, não é apenas a federação, mas incluindo todas as pessoas. Começo fazendo a explanação que a Defesa Civil ela é norteada hoje pela Lei Federal 12.608, que é de abril do ano de 2012, e no caso do município de Timbó, é a Lei 2649, aprovado por esta Casa no ano passado, que na verdade reestrutura a Defesa Civil do nosso município, criando a Coordenadoria Municipal, Conselho Municipal, o Grupo de Resposta e Apoio e também o Fundo Municipal da Defesa Civil. O motivo do requerimento, ele fala dos planos de prevenção e ações que minimizam os impactos. A gente vai apresentar, num primeiro momento, através do Data Show, algumas imagens de algumas intervenções já feitas pelo município. E essa situação eu passo ao Daniel, porque já são obras que vêm desde 2009 até essa data. Depois a gente continua com os demais assuntos. Por favor, Daniel. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, os funcionários dessa casa, a plateia que nos prestigia essa noite, a imprensa, bem como todos aqueles que nos acompanham em suas residências através da transmissão ao vivo dessa sessão. Quero agradecer também ao nosso colega Fábio Meleri, que juntamente com o Viggo Stark tocam diariamente as atividades da Defesa Civil do nosso município e na noite de hoje vai nos auxiliar aí na passagem dos slides. Podemos começar, Fábio. Então, quando nós assumimos a administração municipal no ano de 2009, nós encontramos um cenário totalmente disperso no que diz respeito às ações da Defesa Civil. O município ainda estava consternado com a tragédia ocorrida em novembro de 2008 e nós tínhamos que traçar as diretrizes necessárias para a reconstrução da cidade, bem como estruturar a Defesa Civil em âmbito municipal. Diante desse cenário colocado, uma das primeiras reivindicações que a administração recebeu partiu do Conselho de Desenvolvimento Rural, mediante o pedido de 40 famílias da nossa comunidade, solicitando a limpeza de valas e córregos que foram atingidos durante a tragédia de 2008. Então foram beneficiadas as comunidades de Tiroleses, Travessão dos Tiroleses,
São Roque, Tifa, Nardelli, bem como do Rio Fortuna. Então nós temos aí uma imagem de uma máquina, uma retroescavadeira hidráulica da Prefeitura, promovendo a limpeza de córrego na região do Travessão dos Tiroleses. Lembrando que essas localidades são intensas na produção de arroz e o acúmulo de material nesses ribeirões prejudica o plantio e posteriormente a colheita do arroz. No ano de 2010, nós partimos para obras de desobstrução de valas e canais no bairro da Mulda e em toda a extensão do Tiroleses, partindo da Tifordina até o Rio Fortuna. E em 2011 foram desencadeadas novas ações da mesma natureza, também nas regiões da Mulda e no bairro Dona Clara. Então nós temos aí uma imagem de uma intervenção realizada também ao lado de uma arrozeira no bairro Tiroleses. Da mesma forma, uma outra imagem agora de uma localidade no bairro da Mulda. No período de 2009 a 2010, nós nos dedicamos à captação e apresentação de projeto para a macrodrenagem urbana, que o município foi contemplado com 4.700.000 reais. O programa do Ministério da Integração Nacional tinha como objetivo a recuperação das margens dos rios, da vegetação, mata ciliar, acessos, bem como a drenagem das ruas. Com esse recurso, nós promovemos a intervenção em toda a extensão inicial da rua Araponguinhas, no Ribeirão Pomeranos, limpeza do córrego e construção daquele gabião na ponte que fica sobre a rua Nereu Ramos, e também fizemos a drenagem pluvial em parte da rua Oscar Pisque. Então aí nós temos a imagem da drenagem feita na zona industrial, na parte com a ligação com o bairro Araponguinhas, e também temos aí imagens das máquinas trabalhando na drenagem pluvial da própria rua Araponguinhas, que posteriormente recebeu as obras de pavimentação. Lembrando que após essa intervenção da drenagem pluvial no bairro Araponguinhas, aquela comunidade não sofreu mais com problemas de enxurrada que os assolava constantemente. E aí temos algumas imagens do gabião, aquele muro de contenção de pedras cercado por tela, feito na ponte que fica na rua Nereu Ramos, próxima à Secretaria de Desenvolvimento Regional. Após as catástrofes que nos acometeram, lembrando que nós tivemos que decretar no município de 2009 até hoje 5 vezes situação de emergência, devidamente reconhecida pelo Ministério da Integração Regional, nós partimos para a parte mais delicada de todo o processo, que é captar e atrair recursos para a reabilitação dos cenários, ou seja, dinheiro para que possamos reconstruir aquilo que a enchente ou deslizamento de terra ou granizo destruiu. Então, nesse escopo, no ano de 2011, nós recebemos R$500.000 do governo federal, através do Ministério da Integração, para promover a limpeza de rios e córregos e consertar máquinas que se deterioraram, que estragaram no trabalho durante as cheias. Também foi aportado R$600.000 para o município, entretanto, num acordo entre o governo do Estado e o governo federal, o Estado passou a gerir esses recursos e bem como a realização de obras de reconstrução. Nesse ínter encontra-se as pontes pênseis da Dona Clara, que todos os senhores vereadores conhecem bem a situação daquela ponte desde 2011 e o estado que ela se encontra hoje. A ponte pêncil da área industrial, próximo a Butsk Imóveis, que foi levada em 2011 e até hoje não foi reconstruída. E contenção de encosta na Tifa Colley, na ligação do bairro São Roque até o Morro Azul. Então, desses R$600.000 repassados para o Estado, nós aguardamos ainda até hoje por realização de uma dessas obras e a outra com qualidade bastante questionável, conforme os nobres vereadores puderam identificar. Entre 2011 e 2012, nós tivemos a liberação de R$200.000 da deputada Ângela Min, também através do Ministério da Integração Regional, com o aporte de R$195.000 do município para a construção da ponte pêncil dos expedicionários, lá na localidade de Cedrinho. No ano de 2012, final do ano, no mês de novembro, nós tivemos uma intensa chuva de granizo aqui em Timbó e nós recebemos auxílio do governo do estado com kits de limpeza
kits de higiene e colchões, bem como chapas de Eternite para auxiliar a comunidade atingida. Nessa época, faço uma saudação especial ao vereador Valdemar Gebauer, que era quem estava à frente da Defesa Civil aqui do município. No ano de 2013, novamente uma enchente, desta vez o Ministério da Integração passa ao município R$ 100.500, e com esse recurso estão sendo realizadas duas obras, que é a drenagem pluvial da Rua Marília, com 184 tubos de 1,20 m de diâmetro, e a drenagem pluvial de parte da Rua Tupiniquim, com 158 tubos. Então nós temos aí uma imagem da drenagem da Rua Marília, uma obra esperada por muitos anos por aquela comunidade, que deve ser concluída possivelmente ao longo ainda desta semana. Em 2013, recebemos por parte do Governo do Estado um kit de defesa civil que continha capas de chuva, trena, GPS, impressora, televisão e pranchetas para a realização do trabalho. Nesse ano, um kit de transposição de obstáculo que foi destinado ao município pela Secretaria Estadual de Defesa Civil, que é aquela ponte que foi instalada ao lado, nas proximidades do Salão Hart, ao lado da ponte que até então existia naquele local, que permitiu que nós fizéssemos o alargamento, que era um anseio de décadas daquela comunidade, e hoje a pista, a via já foi alargada, e que trouxe mais segurança para os transeuntes daquele local. Em 2014, recebemos R$ 99 mil do governo federal, através do Ministério da Integração, para o pagamento de horas máquina, escavadeira hidráulica, reto-escavadeira, moto-niveladora e caminhão basculante, para a recuperação do rastro que a tragédia deixou aqui, e R$ 24.900 do governo do Estado para o pagamento de óleo diesel. Serviços técnicos que a Defesa Civil tem se engajado. Em 2011, passou a operar plenamente o sistema de telemetria, através do Centro de Operações do Sistema de Alerta e da FURB, que é aquela estação localizada na Rua Equador, na Rua da Rádio Cultura, que faz a transmissão em tempo real do nível do rio, bem como do índice pluviométrico da localidade. Em 2012, nós assinamos com a FURB um convênio para a elaboração dos mapas cota enchente, cota enchente e carta enchente, perfazendo o valor de R$ 130 mil, financiado integralmente com recursos próprios. Esse mapa carta enchente e cota enchente, ele nos propiciou ao final imagens como essa que o Fábio vai projetar, que é o quê? O mapa do município, e nós conseguimos visualizar quais as ruas que a água vai atingir com determinado nível do rio. Então nós temos aí uma cota inicial de 7 metros, agora uma cota de 8, passamos para a próxima uma cota de 9 metros, com um avanço bastante significativo, para a cota de 10 e agora a cota de 11 metros. Então nós tivemos um mecanismo de resposta e planejamento único que até então a cidade totalmente desconhecia. Em 2014, o governo do estado contratou o consórcio formado por GeoEnergy e ProSul para fazer o plano diretor da bacia hidrográfica do Itajaí. E esse plano diretor, seguindo orientações dos técnicos da JICA, da Agência de Cooperação Governamental Japonesa, incluiu Timbó no rol de municípios que devem receber intervenções por parte de estudos que a JICA e esse consórcio realizou. Segundo informações da Defesa Civil do Estado, esse estudo já está concluído, o próprio secretário esteve aqui na cidade alguns meses atrás, entretanto nós não conhecemos detalhes do mesmo, sabemos apenas que Timbó deve sofrer algum tipo de intervenção ao longo de 1 quilômetro de extensão. Ainda em 2013 e 2014 foi elaborada a Carta Geotécnica do município, atendendo uma indicação do vereador Douglas Marchetti. A Carta Geotécnica é um documento de suma importância. Se a FURB construiu os locais onde a água atinge, a Carta Geotécnica, feita pelo Serviço Geológico do Brasil, após reiteradas visitas do prefeito Laércio ao órgão, ela construiu e mostrou para nós quais as áreas do município que estão mais sujeitas à movimentação de terra. Ainda nesse ano, concluímos a elaboração do Plano Municipal de Contingência, que será homologado na próxima reunião do Conselho Municipal de Defesa Civil.
Próximas ações que a Defesa Civil irá desenvolver: aquisição de 5 canoas para, mediante convênio com as associações de moradores, disponibilizá-las para uso. E o Corpo de Bombeiros, que é nosso grande parceiro, vai dar noções de uso dessas canoas para as pessoas que serão responsáveis por manuseá-las. Ainda em 2015, ano que vem, nós temos a expectativa de mudança da sede da Defesa Civil para o novo quartel do Corpo de Bombeiros, que está sendo construído. Dos R$870 mil, que é o custo dessa obra, 570 mil foram custeados pelo município, com parte de recursos do Fundo de Reaparelhamento do Bombeiro Militar, e 120 mil foram recursos diretos do Tesouro do município, e a Defesa Civil, a partir de 2015, funcionará juntamente com o Bombeiro em sua nova sede. Então, os pontos que eu tinha a colocar era esse. Devolvo a palavra ao Vigold, que vai concluir a explanação. Agradecer ao Daniel, até justificar, porque foi apresentado ali desde 2009 e eu cheguei na Defesa Civil em janeiro do ano passado. Eu só quero lembrar aqui aos senhores vereadores e também às pessoas que estão conosco, quem nos acompanha em seus lares, que a Defesa Civil não é apenas enchente. A de Defesa Civil, ela é enchente, ela é enxurrada, ela é aquela situação que hoje os governos estão mais atentos dos escorregamentos e deslizamentos, porque todos aqui sabem o que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, onde mais de 1.000 pessoas ou vidas foram perdidas e muitas dentre elas até agora sequer foram localizados entre os escombros. Então, quando se fala em planos para minimizar, vamos falar assim, os efeitos das cheias, porque não tem como você evitá-las, é sempre importante lembrar em projetos macros. Ou seja, nós temos, como dizem os técnicos, o correto, que é o montante, que é a parte alta, onde as águas ganham força e elas vêm tranquilamente repousar aqui no vale, né, onde acabam, infelizmente, ganhando os lares de tantas famílias que a gente conhece. Eu acho que a explanação da Defesa Civil ela está feita aqui e agora, senhor presidente, a gente está à disposição dos senhores para eventuais questionamentos. Abro espaço aos vereadores para eventuais questionamentos. Conceda a palavra ao vereador, autor Fabrício Dal Castagni. Boa noite, meu amigo Vigor Stark. Isso não é novidade para ninguém, sempre digo isso. O senhor faz falta aqui na Câmara, pela hombridade que o senhor tem. Era um vereador que a gente trabalhou muito na gestão passada, na legislatura passada. Era alguém que tinha um feeling, um time para conversar, mesmo nós sendo de lados separados, lados opostos, conseguimos sempre dialogar. Vou iniciar, pena que está ali o teu funcionário, que eu gostaria de pedir, Vigor, é que o funcionário Fábio Meleri tomasse um cuidado maior com o que escreve nas redes sociais, principalmente porque aqui nem eu e nenhum vereador aqui estava a brincar, e nem com achismos. E ele me ofendeu, falou coisas fortes contra a minha pessoa, inclusive contra a minha esposa. Então, Fábio, eu gostaria que você me respeitasse, porque o cargo que você ocupa é extremamente importante. 50% da população foi atingida nas últimas cheias, e você tem que tomar cuidado com o que você fala, ou melhor, o que você escreve, porque só vi você aqui uma vez e ainda foi embora na hora das perguntas. Então, por favor, o respeito que eu tenho por ti, até porque você foi meu aluno, espero que você tenha o mesmo por mim. Não estou aqui para brincar. Não fui eleito por isso, também não fui eleito por causa de você. Com certeza não precisei do teu voto e nem eu quero, mas eu quero que você me respeite, isso eu exijo. Então, eu peço, Vigor, que por favor, se tome, até porque eu vejo muitas postagens no horário de trabalho, e tenho certeza que a Defesa Civil tem muito o que fazer. Meu amigo, é o seguinte, quero colocar rapidamente, porque esse assunto do desassoreamento, da questão das cheias, esteve muito na pauta nos últimos meses. A última enchente foi em junho, julho? Junho. Junho, né? Junho. Junho.
Fomos procurados, assim como todos os vereadores foram procurados, e aí nos chamou a atenção um relato de que Pomerode estava atuando principalmente na questão das enxurradas. O problema em Pomerode não é tanto a enchente, mas sim enxurradas. Eu e o vereador Chinha fomos a Pomerode, visitamos as obras, vimos todos os trabalhos que lá são desenvolvidos, e lá, uma coisa é importante, quem coordena o trabalho, o secretário do planejamento, a Defesa Civil está colocada no planejamento, ao contrário daqui que você disse que o Daniel está alocado ao gabinete, pelo que você falou antes, é isso? Na verdade, nós trabalhamos em conjunto. Então, a Defesa Civil hoje, o cargo de coordenação, está na Secretaria de Planejamento. Mas nós temos um acordo que todas as ações da Defesa Civil passam pelo gabinete. Muito bem. O secretário do Planejamento de Pomerode é formado em engenharia ambiental. Então, ele conhece esse assunto. E foi ele que nos deu as ideias, foi ele que nos disse como proceder e fazer as coisas. Então, em nenhum momento houve achismos. Nós viemos aqui e apresentamos aqui para todos os vereadores. No dia, todos concordaram, e isso está disponível, qualquer um pode acessar o site e ver, que todos concordaram que sim, poderíamos fazer algumas coisas. Procurei as empresas que têm a licença do Departamento Nacional de Produção Mineral, as duas empresas, trouxemos eles aqui, trouxemos o geólogo dessas empresas, estavam aqui e não apareceu a Defesa Civil e nem ninguém da Prefeitura. Naquele dia, todos foram convidados. E naquele dia o geólogo disse, desde que feito com estudos, desassoreamento ajuda, atrelado à limpeza de ribeirões e valas, ok. Aí veio o cara da Defesa Civil do Estado. E aí é óbvio, e aí, Victor, nós já conversamos sobre isso, é óbvio, não há como acabar com o problema da enchente. Isso é óbvio. Se chover 200 milímetros, vai dar enchente. Mas tem como diminuir os impactos. E é óbvio que as obras estaduais que estão sendo prometidas tem que ser o que nós mais temos que cobrar. Isso é óbvio. Pouco adianta nós fazer toda a limpeza dos ribeirões e do rio, se chegar lá o rio Itajaí-Açu estiver trancando o rio Nosso Benedito. Por isso, por exemplo, aquela entrada lá é perfeita. Me foge o nome que eles querem construir lá. Mas aquilo lá é perfeito. Assim como aumentar as barragens, assim como um monte de outras obras. Mas o geólogo disse que ajuda a diminuir os impactos, o desassoreamento, assim como a limpeza do ribeirão. A Defesa Civil disse que não. Aquele rapaz lá que não é da área, como aliás você não é, como aliás o Fábio não é, como aliás o Daniel não é da área. O senhor também não? Eu também não, mas eu fui atrás de pessoas especializadas. Aí o que acontece? Disseram então que tudo era bobagem, que tudo que eu falei aqui era achismo. Aí vocês aqui, parabéns ao vereador Marcelo, convidou um geólogo da FURB, o geólogo do CEOPS, o geólogo da FURB, acho que até faz parte do CEOPS. As palavras dele foram, o desassoreamento não só ajuda, como é necessário, desde que feito de forma coerente. Então agora aqui, eu falei isso na sessão anterior, espero que acabe essa coisa de ficar um jogando para lá e um jogando para cá, sendo acusado do que estou usando. Chegaram a escrever que eu estou usando de politicagem com gente ignorante essa questão do desassoreamento. O que é uma... Senhor presidente, até por uma questão de ordem, a gente veio aqui em atendimento a um requerimento e não para abrir uma ampla discussão sobre o que deva ser feito ou sobre o que não deve ser feito, em especial no quesito desassoreamento. Mesmo porque nós tivemos profissionais dessa área, que é o senhor Juarez Almonte, que esteve aqui, que por sinal fez uma explanação muito bacana. Também, vereador Fabrício, até desculpe, eu não quero entrar no mérito da questão de discutir Pomerode. Conheço toda a situação de Pomerode. Vereador, eu gostaria, assim, que a gente não... Só por favor, que a gente se mantivesse no assunto propriamente dito e não resolver problema porque A escreveu isso, B aquilo, porque no fim, Fabrício, a gente não vai se entender e a gente não vai conseguir levar isso aqui, que é para ser uma coisa esclarecedora para todos, aquele objetivo da convocação. Nós vamos sim entrar numa situação de desculpas,
ou de tentar justificar o injustificável. Eu, como coordenador de Defesa Civil, não tenho a intenção de fazer isso, Daniel também não o tem, e tenho certeza que o senhor também não o tem. Então eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais objetivo para que esse assunto flua. Então tudo bem, concordo contigo. Eu só gostaria... Sim, vou me ater a perguntas. Vou fazer Só perguntas. gostaria de repassar, quando eu repassar a questão ao vereador, que ele se atenha à questão do requerimento e se atenha a perguntas, então. Então tá. Que se direcione a perguntas. Só lembrar que de quando é o requerimento? Foi logo após as cheias. Nós estamos aí há 4 meses e agora é que vocês vieram. E eu pedi para vir em reunião de comissão para nós fazermos a discussão, não houve. Então vamos fazer a pergunta. Qual é o plano estratégico que vocês têm para quando acontecer catástrofes climáticas, problemas ambientais? Citando, por exemplo, que prédios públicos na última enchente foram atingidos e a enchente veio de dia. Alguns prédios públicos municipais foram atingidos e perderam todos os móveis porque não há ainda um plano estratégico para retirar os móveis desses locais. A pergunta é bem simples de se responder. Primeiro, a enchente, ela não existia nenhum tipo de previsão para a nossa região, e sim para o norte do estado. Era o que todos os institutos previam, e era o que também o CEOPS, que é o nosso grande parceiro, que faz. Só que, infelizmente, no meio do caminho, no dia de sexta, que foi bastante água que caiu, se os senhores lembram, amenizou de sábado, acompanhamos o rio. Ele se manteve no nível das 10 da manhã até praticamente 5 da tarde, e a partir de lá voltou a chover novamente, porque, infelizmente, a situação da chuva, ela retornou ao Médio Vale e não foi embora pelo litoral do Paraná, como era previsto, foi embora pelo nosso litoral. Razão que a chuva foi muito intensa e a enchente se instalou sábado durante a noite e domingo durante o dia, chegando à sua estabilização às 2 horas da madrugada de segunda-feira no Rio Benedito. E o Rio dos Cedros, mesmo com a chuva já, cidade de Rio do Cedro, com o nível do rio baixando dentro da cidade, nós aqui no bairro das Nações de Cedrinho, ainda o rio estava ganhando volume, estava subindo. O Rio Benedito, onde nós estávamos, ele já estava baixando, algo em torno de 3 a 5 centímetros por hora, mas não somos também os conhecedores, tudo leva a crer que o próprio Rio Benedito, como Timbó tem 2 rios, e o Rio Benedito é maior, que as forças d'água acabou jogando água para dentro da calha do rio. Então, nas ações que o município tem, nós temos hoje já o plano cota de enchente e também a carta de enchente, que nos auxiliam muito. Temos o CEOPS como parceiro, que sabe, que faz os cálculos diante da precipitação. Só que os institutos devem poder prever isso. Às vezes o tempo muda e, se você for ver, todos os anúncios que nós fizemos com uma antecedência relativa de no mínimo 3 horas de quanto o volume ganharia de água, tudo isso bateu com pequenas diferenças. Então, se algum setor do município acabou perdendo, a pergunta ou o requerimento teria que ser feito ao próprio secretário, porque não é a Defesa Civil que não é responsável por um determinado setor, e sim o secretário da pasta que cuida desse setor. A Defesa Civil, ela comunica, ela não é um órgão executor propriamente dito, ela é um órgão que complementa as ações. Mas tem como desenvolver um plano estratégico de cadastramento, além dos caminhões da prefeitura, tem por exemplo, moradores, fazer um cadastramento dos moradores, bairros das Nações, por exemplo, quem tem caminhão no bairro? Não é possível fazer porque o setor público, Fabrício, ele tem que cuidar, como você falou antes, ele precisa cuidar das coisas públicas. A população, ela deve se organizar e deve também ser, cada casa que pega água, deve ter o seu plano de contingência também. Não é possível o setor público chegar nas casas, mesmo porque no servidor público, naquele que a gente pega lá da Secretaria de Obras, aquele que muitas vezes é xingado, que fica coletando lixo, está aí dentro da água carregando móveis. Motoristas da prefeitura dormiram lá em cima de banco, porque trabalharam mais de 20 horas seguidas. Fico até um pouco emocionado lembrando dessas pessoas. Então nós temos que chegar antes. Infelizmente, esta vez, a informação
que é o maior instrumento que nós temos, não que a nossa mídia local aqui tenha falhado, não interpretem assim, muito pelo contrário. Ela nos ajudou demais, a assessoria da comunicação da Prefeitura foi perfeita, informações de 15 em 15 minutos, via celular, via Face, alimentando os meios de comunicação. O que eu quero dizer que faltou para nós foi a informação dos institutos que controlam a meteorologia, como o próprio CIRAM-EPAGRE, o CEMADEM, que mandou o alerta para nós sábado às 11h30 da noite, está ali via e-mail. Nós não tivemos nenhum alerta de nenhum instituto. Muito pelo contrário, quando às 5 horas da tarde a gente foi no Rio e percebeu, procurei de imediato o Daniel, que entrou em contato com o CIOPS da FURB, nem o CIOPS não estava mobilizado ou preparado para a situação. Entramos e assim que a gente passou o alerta, os auxiliamos, pegando nível do Rio Benedito, lá na cidade de Benedito, o Dr. Pedrinho, Rio dos Cedros, para que os técnicos lá começassem o trabalho e fazer os cálculos. E assim que tudo aconteceu. Então foi uma situação diferente do que, se os senhores se lembrarem, em 2013, quando nós tínhamos o alerta. Felizmente, o nível bateu em 7,31 apenas. Por quê? Porque de sexta-feira o volume de água também foi muito forte, devido a uma instalação de frente fria sobre os estados do sul, mas essa que se instalou aqui foi embora, e veio outra, e graças a Deus ela não foi então. Então não há, nós temos que ter aparelhos, mecanismos que nos deem a informação. E nesse caso tem um Instituto Oficial do Estado, que é o CIRAM-EPAGRE, que repassa essas informações, não só para nós de Timbó, mas para todo o estado de Santa Catarina, Fabrício. Daniel, vou fazer uma pergunta, porque com certeza o Stark não vai responder. Na lei orçamentária que veio para nós aqui, não há nenhuma ação prevista de limpeza de ribeirões ou valas. O Poder Público Municipal pretende fazer alguma ação nesse sentido ano que vem? Elas não aparecem como ações apartadas, estão na descrição de manutenção das secretarias de obra, desenvolvimento econômico, e se for uma eventualidade de uma outra cheia, nós aportaremos recursos da reserva de contingência para realizar as obras necessárias. Significa dizer que vai ser feita limpeza de ribeirões? Como sempre foi feita, vereador, e nós mostramos há pouco. Não, você disse que o Ribeirão Pomeranos foi limpo. Aonde? Ele todo? O Ribeirão está limpo, vereador. A desobstrução das curvas foi feita, o registro fotográfico mostrou. Querido, não desconfie da minha inteligência. Eu estive no Ribeirão Pomeranos, eu e o vereador Chinha, pegamos ele de ponta a ponta, perguntamos para vários moradores e unânimes, nunca viram uma máquina da prefeitura ali. Em que partes do Ribeirão Pomeranos foi limpo? Próximo à Secretaria de Desenvolvimento Regional, como foi mostrado Mas aí. Então não foi o Ribeirão, foi partes do Ribeirão. Que eu coloquei para o senhor. E vai ter limpeza dele por completo? Não posso garantir para o senhor, vai depender da programação da Secretaria, mas a ação está contemplada sim nas despesas de manutenção. E o senhor acha que é importante essa limpeza? Sem dúvida. Ótimo. Seriam essas as minhas perguntas. Conceda a palavra ao vereador John Adriano Schwartz. Cumprimentar pela explanação Vigor Stark, também Daniel. Uma das perguntas que eu ia fazer, acho que acabou sendo feito pelo Fabrício, justamente após essa enchente de junho, qual foi a ação, quais estão sendo as preocupações da administração para a contenção de novas enchentes? Após a enchente, já foi feito algum trabalho específico nesse sentido? Na verdade, vereador, essa pergunta já foi respondida antes. O que nós temos hoje de planos? Nós temos o plano cota de enchentes, como eu já falei, que nos auxilia. Temos todos os mapas de suscetibilidade, que é o caso de deslizamentos e escorregamentos. No que diz respeito a enchentes propriamente ditos, para minimizar, nós temos que pensar não no projeto local, micro, e sim macro. E esse projeto ele está sendo agora sendo elaborado pela Defesa Civil do Estado, conforme o Daniel já colocou antes. Precisamos aguardar a finalização dele
para verificar que tipo de obras estruturais, não estruturais, esse projeto vai indicar para serem realizadas. E é importante, tem que ver também, de repente, de onde vai vir os recursos para a realização dessas obras estruturais, se é que elas vão ser feitas. Ou tem que aguardar para ver o que vai contemplar. Justamente essa era a questão, porque então, inicialmente, após a enchente, nenhum trabalho foi feito ainda na questão de limpeza e desobstrução de valas, essas coisas, Não, nesse sentido. Inúmeros trabalhos pontuais já foram realizados, como o Daniel também colocou, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, que tem a sua parte que trabalha mais na área do interior, e a Secretaria de Obras fez a desobstrução de bocas de lobos, tubulações, valas dentro da cidade de Timbó. Senão, com certeza, com as chuvas que teria muito lugar que você ia passar na cidade e você iria encontrar alagamentos. Não diretamente, então, pela Defesa Civil, mas sim pelas outras secretarias. Então, a Defesa Civil não é um órgão executor, ele complementa. Quem executa é a Secretaria de Obras e o próprio Desenvolvimento Econômico, ou ainda uma empresa contratada, como agora tem sido feito, porque vem recursos e estão sendo licitadas empresas para que certas obras sejam executadas. Pelo que eu tenho conhecimento, inclusive, acho que abriu uma licitação para contratação de horas-máquina para esses trabalhos. Confere isso? Confere sim, tanto é que muitas coisas já foram executadas. Seria isso, então. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Guilherme Foide Júnior. Starquinha, diretor, boa noite. Eu só quero agradecer a tua presença, também do Daniel, e dizer o quanto é importante a Defesa Civil para a nossa cidade e todos esses dados que vocês vêm trazendo. E nós temos visto, Starquinha, como um bom flamenguista que tu és, já foi melhor. Mas, de qualquer forma, Starquinha, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Precisamos, sim, de tomar essas atitudes e tenho certeza que vocês estão fazendo o melhor que podem. Até mesmo pela situação financeira que a Defesa Civil tem, nós até tentamos colocar aí mais 50 mil reais no orçamento para a tua pasta, mas a Câmara achou melhor que não seria necessidade e nós acatamos isso então. Mas nós até tentamos fazê-lo para que você tivesse uma folga um pouquinho maior de fazer o seu trabalho. Mas eu só quero parabenizá-lo pelo trabalho. Daniel também. Conceda a palavra ao vereador Valdemar Gebauer. Gostaria de cumprimentar o Vigor Stark, o Daniel, e dizer que Defesa Civil é um trabalho, na emergência se trabalha, é complicado. E só para complementar o que o Xinha falou, vereador, a Defesa Civil ela não tem máquinas, ela não tem maquinário para executar o serviço, então ela depende das outras secretarias para poder auxiliar na elaboração dos trabalhos. Então, quando acontece uma catástrofe no município, se envolve todas as secretarias, desde assistência social, planejamento, obras, todas elas têm, desenvolvimento econômico tem sua parcela de contribuição e sempre tem feito com muito afinco. Eu só queria parabenizar ao Vigor e a sua equipe, ao Fábio, e dizer que vocês têm uma missão muito árdua, a aprovação do plano de contingência, que ele já está elaborado, então acho que só falta a aprovação através do Conselho, né? Então isso vai ser um parâmetro para que todos os bairros tenham assim um espelho do que a defesa tem e com quem pode contar. Então quero parabenizá-los pela execução desse trabalho. Parabéns. Concedo a palavra ao vereador Douglas Marchetti. Boa noite, senhor Vigor Starquinha, também ao Daniel. Estendo meus cumprimentos ao Fábio Merelli. Quero também agradecer pela vinda à casa e colocar de forma bem clara o que é a Defesa Civil e a maneira que a Defesa Civil está trabalhando no nosso município de Timbó, que de fato tem evoluído
ao longo desses anos, desde 2009, evoluído muito, porque quando, de fato, o governo Laércio assumiu a prefeitura, na verdade, não encontrou uma defesa civil, e de lá para cá houve-se um trabalho muito árduo para que, de fato, os trabalhos acontecessem através do plano de contingência, costas de enchente, uma parceria com a FURB, um trabalho muito importante que surtiu efeito e deu um enorme resultado nas últimas cheias. Inclusive, na última cheia, mesmo não tendo uma informação privilegiada por falha do CIRAM e PAGRE, como o senhor mesmo colocou aqui, mas a Defesa Civil buscou a todo instante as informações para poder levar informações às pessoas, levar informações à comunidade. Sou prova disso, não estou falando apenas por uma questão de informação, sou prova porque estava presente praticamente em tempo integral, junto à Defesa Civil, podendo colaborar no que fosse necessário. E, de fato, acompanhamos um excelente trabalho da Defesa Civil em parceria com os órgãos de comunicação. Aqui está presente o Volney Fernandes, da Rádio Pérola, e os demais meios de comunicação do nosso município, da mídia falada, que deu uma contribuição especial e essencial para que a informação que chegasse à Defesa Civil fosse levada à comunidade para que as pessoas pudessem tirar os seus pertences antes que a água chegasse às suas casas. Então, esse plano de costas de enchente, plano de contingência, ele existe, está sendo aprimorado a cada dia. A Defesa Civil de Timbó tem dado a sua contribuição e tem colaborado muito no que diz respeito às questões das cheias. Também compreendo que algo necessariamente deva ser feito para diminuir o impacto das cheias, mas sabemos nós que essas são obras macros, que dependemos nós do governo do Estado para que as grandes ações sejam realizadas de fato e possamos trazer de fato um alento à comunidade no que diz respeito às cheias. Sabemos nós que existem projetos, precisamos acreditar nos projetos, por mais que informações cheguem desvirtuadamente, mas o secretário veio aqui, falou, precisamos acreditar, precisamos cobrar, precisamos novamente ir ao governo do Estado, enfim, para que essas ações saiam do papel, porque existe um projeto e precisamos cobrar para que esse projeto saia do papel e aguardar. Agora, são obras macros, não é uma simples limpeza de um ribeirão que vai contribuir com o impacto das cheias, como aconteceu na última, por exemplo. Vai contribuir sim para uma questão de enxurrada, uma forte chuva, mas não para uma quantidade de chuva que caiu no ano passado e causou aquela enorme enchente. E essas são obras macros, obras que estão contempladas dentro de um projeto que o governo do Estado já disponibilizou recursos, que está em fase de licitação e precisamos cobrar, para que quanto antes sejam executadas e, de fato, as questões das cheias possam minimizar na nossa cidade e na nossa região, melhor dizendo. Assim como está acontecendo na cidade de Taió, na cidade de Ituporanga, com a ampliação das barragens, como aconteceu na cidade de Lontras, com o radar meteorológico que foi instalado, está em fase de testes, e assim como eu creio também que deva acontecer na nossa região. Agora precisamos cobrar para que essas ações saiam do papel, para que de fato então nós possamos dizer agora, vamos diminuir e vai diminuir o impacto das cheias. Mas no que cabe à Defesa Civil do município, no meu entendimento, a Defesa Civil tem feito um grande trabalho e está fazendo o que lhe cabe, se tratando da questão do município. Questão relativa ao governo do Estado, ao governo federal, infelizmente, até o momento, deixou a desejar. Sabemos que existe um projeto e precisamos cobrar. Agora, o que cabe ao município de Timbó, ele tem feito a sua parte. Seria isso, muito obrigado. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Marcelo Luiz Ferrari. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a comunidade que se faz presente nessa casa, os internautas, cumprimentar de forma especial o diretor, ao Vigold, ao Fábio Meirelli e ao Agostini também, que se faz presente nessa explanação feita por requerimento desta casa. Primeiramente, eu quero falar sobre a indicação que nós fizemos, eu juntamente com o vereador Douglas, nós fizemos 2 indicações logo depois das cheias, quando nós solicitamos que o CEOPS da FURB viesse a Timbó para falar sobre o estudo desse regulamento da cidade, das cotas das cheias. Também solicitamos que o geólogo, professor renomado, não só a nível do Estado, a nível do Brasil, mas internacionalmente, o professor Juarez Almonde viesse dar uma explanação. Até porque a nosso convite ele veio também, enquanto não era vereador ainda, ele veio até a sede dos sindicatos metalúrgicos, depois, no mês seguinte das catástrofes de 2008, onde fez uma bela explanação. Quanto à explanação do professor, eu entendo que cada um faz o entendimento da palestra que ele deu da forma que lhe convier.
ou da forma que você queira fazer a cobrança. Porque o meu entendimento da palestra foi que ele não é desfavorável às obras de extração de sedimentos do rio, ele deixou bem claro isso, desde que seja feita de forma bastante cautelosa e com estudos. E esses estudos já foram feitos pelo governo do Estado. Então não adianta nós debatermos aqui entre os vereadores, transferir responsabilidades de um ente federativo para outro. Até porque sabemos que a verba que fica aqui no município é uma verba bastante irrisória. Estou falando dos nossos impostos, de todos os contribuintes. O vereador Douglas já tem se pronunciado a respeito também do pacto federativo. Enquanto não houver mudanças, onde a maior fatia dos recursos da nossa comunidade fica no nosso município, e não que nós, como representantes ou a comunidade, tenha que se sujeitar a ir pedir para um deputado verbas que são nossas, parecendo até que eles estão fazendo um favor em encaminhar alguma coisa para a nossa região. Então, essas obras, até o vereador Fabrício fez uma reunião aqui com essas duas empresas que possuem essa concessão de extração de sedimentos dos rios aqui da nossa região, que seria areia simplesmente, sem a outra extração. Digo pessoalmente que não confio em geólogo de empresa, é uma posição pessoal minha, porque nós já tínhamos aqui na nossa região, há muito tempo atrás, várias empresas fazendo extração de sedimentos, e num determinado tempo essa licença foi retirada pelo órgão ambiental por causa do sedimento das barrancas dos rios. Então é interessante. Então tem que ser feito esse trabalho do desassoreamento. Não é o tema principal, eu vejo, vocês vieram falar de defesa civil, mas já que entramos nessa situação, temos que fazer com bastante cautela. Governo do Estado, já no ano de 2012 ou 2013, veio até a sede do sindicato, acho que a maioria dos vereadores estavam lá, nossa comunidade foi convidada, ele veio apresentar o Pacto pelas Cheias de Santa Catarina, que foi um pedido da Presidente da República para repassar esses valores. Foram, na época, 600, ele anunciou um investimento aqui no Estado de 600 milhões de reais. Desses 600 milhões de reais, 300 milhões de reais aportados do próprio governo do Estado, da própria Secretaria do Estado, e 300 milhões financiados pelo Banco do Brasil. Então, essas obras estão acontecendo. A gente critica muito o governo do Estado aqui na tribuna, mas quando é feito um trabalho sério e competente, temos que elogiar também, mesmo sendo de partidos opostos. Então, já estão sendo executadas obras na nossa região, obras no Alto Vale, onde foram aumentadas em 20% a capacidade de contenção das duas barragens. O radar meteorológico, eu penso que é fundamental pela explanação, até que o secretário de Defesa Civil passou para nós, o secretário Rodrigo Moratelli, pela complexidade também da onde ele vai atingir os próximos dados, que é importante também. Então, são dados. Para Timbó, nós temos o projeto aqui na Câmara de Vereadores, que nos foi entregue nessa reunião. Então, há estudos, sim. Os estudos já foram concluídos. Do levantamento de batimetria, que é o estudo de levantamento da profundidade do rio e qualidade e quantidade de sedimentos que há nos rios, já foram feitos também. E na reunião também que foi, gentilmente, eu digo isso, a SDR nos deu atenção depois de 3 meses de requerimento, 2 meses, salvo engano, trouxeram o secretário de Defesa Civil para explicar as ações que eram previstas para a nossa região, porque a nossa região é que merece a nossa atenção, porque também nós somos cobrados pela comunidade. E nessa ocasião foi falado dos planos que vão ser feitos aqui. Então, em fevereiro, ficou de ser apresentado o projeto de execução com a licitação. E é isso que eu entendo que nós devemos cobrar. As ações do governo municipal são importantes também, a limpeza dos ribeirões também são importantes, ao contrário da cidade de Pomerode, que eu havia ido também conhecer o trabalho com a nossa vereadora lá do Partido dos Trabalhadores. Não achei oportuno apresentar, porque são situações diferentes. Então, a situação, sim, nós já combinamos aqui, através das nossas bancadas de deputados
principalmente cobrar o que nos foi prometido na reunião há 2 meses passados, junto com o secretário de Defesa Civil, independente dele ser técnico ou não. Ele veio prometer, uma parte está pronta dos estudos, falta a execução do projeto para a licitação das obras, o que é importante também. Então, não adianta nós transferirmos só responsabilidade, nós devemos sim cobrar as ações do governo do Estado, que, infelizmente, eu acho que ele viu a insatisfação da nossa comunidade, principalmente por declarações que o governador apresentou na época das enchentes, dizendo que iria ser uma baixa precipitação, e a nossa comunidade toda aqui foi uma marolinha, ele usou esse termo, e a nossa comunidade aqui passou pela 2ª maior enchente de Timbó. Então é isso que nós devemos cobrar, ações do governo do Estado dessa situação. Seria isso, obrigado. Não havendo mais questionamentos, concedo a palavra ao senhor Viggo Stark para suas considerações finais. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de nós colocarmos aqui as ações que o município vem empreendendo no que diz respeito à prevenção, combate às cheias, não somente isso, há também os movimentos de massa, aos deslizamentos de terra. E sempre que houver alguma dúvida, algum questionamento, pode se dirigir até mim, no gabinete do prefeito. Tenho certeza que é a mesma coisa em relação à coordenação municipal de defesa civil. Quero agradecer primeiramente o requerimento formulado pelo Fabrício, é importante, e dizer também, senhores vereadores, e também a defesa civil, o lema principal dela é proteger, é salvar a vida humana. Esse é o principal lema. E graças a Deus, nós não tivemos, pelo menos na enchente, nenhum óbito. Tivemos sim 2 óbitos no deslizamento em 2008. E o que nós implantamos, por isso que nós falamos daqui, Defesa Civil e todo nós, na prefeitura, o secretário que tem a pasta na normalidade, fica com ela também na anormalidade. Ou seja, quem cuida de compras, quando a situação é normal, vai cuidar, e assim que nós trabalhamos dentro da Defesa Civil. Quero deixar aqui um agradecimento especial às pessoas que, quando acontece o evento, estão lá conosco, inclusive ao vereador Douglas, que estava ali conosco o tempo inteiro. Deixar um grande agradecimento ao comando do Corpo de Bombeiros local, o Tenente Daminelli, esteve conosco lá durante todo o período, não faltou durante nenhuma hora alguém do Corpo de Bombeiros para que, se precisasse agir, eles estavam prontos para agir e assim agiram. Da mesma forma, o comando da Polícia Militar, também tivemos um agente durante todo o tempo conosco. As coisas que se referiam à ordem pública era passar para eles e eles tomavam as providências cabíveis. Quero também ainda colocar aos senhores vereadores que nós temos no município também instalados 6 pluviômetros automáticos, um deles inclusive aqui no pátio da Câmara de Vereadores, um no Martinho Stein, um no Colégio do Tiroleses, um no Padre Martinho Stein, um no Erwin Prade e um na Vila Germer, lá no Novo Ney. E de restante, é sempre dizer que defesa civil, assistência social e meio ambiente, normalmente a gente sempre acaba contrariando pessoas, infelizmente. Mas estamos aí para servir e fazer aquilo que tem que ser feito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, Viggo Stark. Obrigado também ao Daniel pela explanação. Obrigado também ao servidor Fábio Meleri, né, e a todos, com certeza, que contribuíram nessa última enchente, enfatizando também o belo trabalho das rádios aqui do município de Timbó envolvidos nesta questão. Dando prosseguimento, informo que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 395, 396, 397, 399 e 400, 2014. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação no 395 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado
Ao plenário, encaminhada a cópia da presente indicação, o excelentíssimo prefeito municipal sugerindo que segue, que seja construído um obstáculo no lado direito da pista da Rua Pernambuco, em sua interseção com a Rua Minas Gerais, no bairro dos Estados, a fim de impedir que os motoristas trafeguem na contramão nesta via. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2014. Vereador autor, Douglas Manuel Marchetti. Indicação no 396 de 2014. Que o fiscal de postura notifique o proprietário do prédio localizado em frente à Escola de Ensino Fundamental Polidoro Santiago para proceder ao fechamento e à limpeza do mesmo, pois moradores de rua estão utilizando o local para dormir. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2014, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Indicação número 397 de 2014, que seja efetuada a desobstrução da tubulação localizada nas proximidades do número 1578 da Rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro Padre Martins Stein. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2014, vereador Rubens Bosch. Indicação no 399 de 2014, que sejam colocadas placas no Jardim Botânico para que os donos recolham as fezes de seus animais. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2014, vereador Fabrício da Castagna. Indicação número 400 de 2014, que a unidade de saúde avançada no bairro Dona Clara seja reativada. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2014, vereador Rubens Bosch. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Conceda a palavra ao nobre vereador Rubens Bosch. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. 5 minutos só. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Jorge Krieger, também ao secretário Douglas Marchetti, aos demais vereadores, funcionários, imprensa e também os suplentes vereadores, o Carlos Krieger e também o João Szymanski. E também as agentes de saúde. Damos boas-vindas às agentes de saúde. Estão certo, acho que tem que cobrar mesmo. E também aos demais presentes, o diretor desta casa, Dr. Genésio Slom. O que me leva a essa tribuna agora também é falar sobre as indicações. Primeiro, eu gostaria de falar, foi falado sobre a defesa civil. Eu até me inscrevi, depois não pude falar porque eu quero só dizer, parabenizar a defesa civil, só que eu quero fazer uma pergunta. Se amanhã, ou uma tarde e uma noite chover, como é que vai ficar Timbó de novo? Se fala e não... Espera projetos há muitos anos, prometem nada. Aí eles vêm aqui, né, como veio da Defesa Civil do Estado, falou, já está não sei quantos anos um projeto. Será que agora vão fazer um projeto daqui a uns dias? Pode acontecer anos que dá uma enchente, pode ser amanhã. Mas só se fala de projeto. E nada, me desculpe, eu estou preocupado. Pode ser amanhã ou depois de amanhã, pode demorar anos. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer, não falar. Eu acho, me desculpe dizer isso, mas eu já estou cansado, sabe, de falar, escutar falar. Eu acho que tem que fazer. Devia voltar, me desculpe dizer, falar para o presidente. Como anos atrás, eu era um piá. Demorou uma semana para dar uma enchente. Eu não estou falando para resolver, Marcelo, né? Para resolver, mas diminuir. Uma semana para encher o rio. Agora é um dia e uma noite. Mas quero falar também da indicação lá do Martinho Stein. Lá tem um acostamento. Já estão brigando há muito tempo. O barro vem no acostamento. As crianças têm que andar no asfalto. Perigo, crianças caindo de bicicleta, que vão para a escola ou para a empresa. Tem pessoas que vão de noite, mas não é culpado da prefeitura, não. É um senhor que tem um terreno lá, desce o barro, vai no acostamento. Aí entope todo aquelas tubulações lá. Então, o que seria o certo? Falar para aquele senhor que tem esse terreno lá, aquela empresa, se não me engano, uma empresa, para desviar essa água. Então, peço ao líder do governo, né, que fosse averiguar isso na Secretaria de Obras, para abrir pelo menos aquela boca de lobo ali. E a outra indicação é novamente do posto de saúde Dona Clara.
Eu fiquei indignado semana passada, até falei com o presidente, pintar um posto de saúde de escuro. Acho que tinta branca tem que ser. Cinza, bem escuro, quase preto. Um posto de saúde. Eu não entendi isso. As enfermeiras ficaram me chamando e disseram, o que é isso? Não sei, se a pessoa, não estou falando do secretário de saúde, não, ele talvez nem saiba disso, né? Não estou, o secretário de saúde, né, não posso... Mas, gente, o que está acontecendo? Pintado de escuro, cinza preto, Valdemar. Assim, bem escuro. E desde 2009, 2008, que deu aquela grande enchente, até a enfermeira que trabalhou lá, acho que ela foi embora. E lá foi o seguinte, para trocar as telhas. Troquemos 4 telhas. Eu, vice-prefeito, subimos lá com a escada. Desde lá, eles trocaram as telhas com lona preta. Não botaram telha, lona preta. Agora, com essa chuva que deu, estragou todo o remédio. Mais uma vez, o posto de Dona Clara, o posto avançado, está lá fechado. Por causa de algumas telhas, por causa de um telhado. Simplesmente os pedreiros olham e dizem que não vão subir porque eles trocam as telhas, em vez de trocar as telhas com lona preta. Eles cortam um pedaço de lona preta e botam a lona preta. Gente, custa tanto trocar um telhado de um posto de saúde. Te garanto, agora eles vão trocar umas telhas, vão abrir de novo, daqui um mês, novamente está lá o posto de saúde fechado. Passou enchente, eu fiquei preocupado, entrou quase 1 metro de água no posto de saúde, fiquei preocupado, pensei, não vai. Graças a Deus, parabéns. A Secretaria de Saúde abriu novamente, em 3, 4 dias estava aberto. Agora, por causa de algumas telhas, tem um prejuízo de remédio, imagina quantos sacos de remédio foram jogados fora. Por causa de algumas telhas. Tira isso. Conceda a palavra ao nobre vereador Fabrício Dal Castagni. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, ao grande número presente hoje e aos internautas. Senhor presidente, não estava no sábado lá, mas sábado o vereador Douglas estava, e a funcionária, a servidora Ana, no lançamento do CD do vereador Tutti. Foi um show, realmente, foi muito bacana, foi muito bonito. Quem esteve lá gostou. Comprem o CD do Tutti, foi, aliás, eu te devo R$10, comprei 2 CDs e não paguei tudo. Parabéns, muito bonito, foi muito emocionante, a música que você compôs para sua mãe foi muito bonita, aquela parte, né? Tudo muito bonito, mas aquela parte foi tocante, então parabéns pelo trabalho social que vocês fazem, isso é muito bacana, muito importante. Quero, só para terminar, voltar ao assunto da Defesa Civil. Prova, está todo mundo de prova. O presidente saiu, mas eu gostaria que o presidente usasse a mesma medida para todo mundo. Eu não pude falar e tive que fazer perguntas. Os outros vereadores puderam falar. Quer dizer, só porque eu sou da oposição não posso falar, tem vereador que falou mais de 5 minutos. Então quer dizer que eu não posso, outros podem. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu quis expor, até principalmente para quem está em casa assistindo, mas também para quem está aqui hoje e não acompanhou essa discussão, o que aconteceu. Isso não é uma discussão de hoje. Não caiu do céu essa discussão e estamos aqui falando. Tem uma trajetória. E isso eu quis colocar. E eu fui ofendido por funcionários da prefeitura que estavam aqui, foram embora, foram embora, como é de costume, e não pude falar. Então eu gostaria, presidente, que usasse 2 pesos e 2 medidas, que concordo com o senhor, tem que ser perguntas, realmente estava errado e talvez não fosse o momento, poderia usar agora aqui, como estou fazendo, usar na tribuna, não usar naquele espaço de perguntas, mas que isso sirva para todos. Se é para fazer perguntas, então vamos fazer perguntas todos, e não só eu que não posso. Correto, vereador, só não quis interferir o Marcelo, ele estava no termo de um raciocínio.
Após ele terminar o raciocínio, eu ia conversar com ele também para se até sim, perguntas. obrigado, mas não é só ele, outros também falaram. Só para terminar esse assunto, assim, ó, população que está aqui, população que está em casa, os vereadores, é o que o Rubens coloca. Eu cansei de visitar, e nessa campanha eu visitei, eu tive a oportunidade de fazer 1000 visitas, nem todo mundo estava em casa, obviamente, mas conversei com mais de 500 famílias, e de 500 famílias, não sei se teve 2 que disse que o desassoreamento não resolve nada, que pedem ações. Nós ficamos aí, é óbvio, eu sempre disse isso, é claro que o governo estadual tem que fazer as obras macros. O que pode ajudar realmente são as obras macros. Mas nós aqui podemos fazer o quê? Eu vou embora hoje com a sensação de que a Defesa Civil, tendo ou não tendo, não é a mesma coisa. Ele só falou aqui do CEOPS, dos marcadores aí. Então, mas isso então, só que seja colocado na Secretaria de Obras, se é para olhar lá o nível do rio e avisar as rádios, então não precisa ter um departamento. Isso tem que ser discutido, tem que ser debatido. O que a Defesa Civil pode ou não pode fazer? Será que não é possível nós fazer um cadastramento no bairro? Não estou dizendo que tem que ser os caminhões da prefeitura, mas ter como acontece em Blumenau, ter junto à Associação de Moradores, aliás, tem um representante da Associação de Moradores aqui do bairro. Seja bem-vindo, Paulo. Será que não tem como fazer uma parceria e a própria associação fazer um trabalho aqui? Poxa, é isso que eu estou dizendo. Será que é coordenação? Aliás, o nome é perfeito da Defesa Civil. O coordenador da Defesa Civil não pode fazer mais do que está sendo feito? Fiquei com a impressão de que não. Que vão ficar só esperando algo estadual. Então, assim, ó, eu prometi que eu não ia mais polemizar esse assunto. Eu quero ver ação. Todos nós queremos ver ação, porque todos nós representamos a população de Timor. E na última, 50% das pessoas foram atingidas. Se tem um assunto que está em voga, que as pessoas querem solução, é esse assunto. Eu sei, Douglas, que vocês querem também a solução, o Marcelo quer, o Gebal quer. O que a gente quer é que seja feito. E concordo, tem que ser o governo do Estado. Nós temos que cobrar muito o governo do Estado. Mas também nós aqui temos que procurar algumas coisas. Uma ideia que me trouxeram, os radioamadores me trouxeram, já fiz indicação há 2 anos a fio, que a Defesa Civil tem um trabalho de coordenação com esses radioamadores, para em caso que Deus queira que nunca mais aconteça, mas se acontecer de ter deslizamento e ter regiões que não possam se comunicar com outras, que se tenha cadastrado quais são as pessoas que têm o radioamador de cada bairro, para que eles possam fazer esse trabalho de interlocução em locais que não tem a área de telefone ou que não tem o telefone funcionando. É uma ideia simples, que é fácil da Defesa Civil fazer. Tem tempo, principalmente tem os instrumentos para isso. Tem acesso à internet, tem acesso ao telefone, tem funcionários, tem estrutura. Só falta fazer. Então essas ideias existem. Não adianta nós termos uma Defesa Civil só para trabalhar quando acontecem os problemas. Ela tem que procurar um planejamento anterior. Isso que é importante. Seria isso, senhor presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Declino do uso da palavra, presidente. Passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, moção número 34/2014, leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. É pela educação que aprendemos a nos preparar para a vida. A timboense Natália Ana Bauer é estudante dedicada e frequenta a 3ª série na Escola de Educação Básica Professor Júlio Schadmantel. É uma jovem querida por todos ao seu redor, por ser simpática e alegre, seu jeito simples e espontâneo cativa. Aluna atenciosa, muito se empenhou e venceu o 5º soletrando da Uniaselv na cidade de Indaial no dia 7 de outubro de 2014. A estudante ganhou uma bolsa de estudos integral para qualquer curso de graduação na unidade, prêmio merecido por seu comprometimento com os estudos.
É importante ressaltar esses acontecimentos para o município de Timbó, sempre incentivando nossos jovens e crianças a estudarem, para que se tornem no futuro cidadãos de bem, contribuindo assim para a nossa sociedade. Pelo exposto, apresente-se esta moção para, depois de ouvido o plenário, ser votada de forma favorável nos seguintes termos. Moção de aplauso à aluna Natália Ana Bauer, estudante da 3ª série da Escola de Educação Básica Professor Júlio Schedmantel, pela conquista do 5º soletrando da Uniaselv Indaial, parabenizando-a pelo excelente desempenho nesta competição. Sala das Sessões, em 21/10/2014, vereador autor Guilherme Vogt Jr., subscrito pelos demais vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, peço aprovação dos demais nobres pares para essa aluna da escola Professor Júlio Scheidemantel, pela conquista que ela alcançou nesse soletrando que foi promovido pela Uniaselv. Isso também contando o empenho do próprio colégio, que é 3 anos seguidos agora que um aluno recebe esse prêmio pela Uniaselv. E para ela conseguir, através desse soletrando, Marcelo e Gebauer, conseguiu uma bolsa de estudo da Uniaselv. Isso incentiva os demais alunos, e até mesmo porque os alunos que vão chegar no último ano, que possam participar também desse soletrando e, quem sabe, conseguir uma vaga na faculdade. Então, eu peço a aprovação dos demais vereadores para essa moção. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A moção será entregue a seu destinatário. Item 2 da pauta, discussão única. Moção número 40/2014. Leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, a Banda Municipal Professor João Miller foi fundada em 4 de julho de 1958 pelo maestro e professor João Miller, imigrante da Alemanha, e atualmente é composta por 50 musicistas. A grande maioria desses integrantes não tem a música como profissão e, por isso, não raras vezes fica difícil conciliar o trabalho, a família e a música. Por conta dos vários outros compromissos dos musicistas que não a música, há uma significativa rotatividade de integrantes da banda, o que de certa forma é até normal, haja vista que para muitos a música é um hobby. O senhor Conrado Keiner, desde que ingressou na banda municipal, já se apresentou nos mais diferentes locais e eventos, tendo inclusive representado nosso município através da banda municipal em países da Europa. Destarte por ser verdadeiro guerreiro e não se deixar intimidar pelos cabelos brancos, permanecendo na banda por mais de 50 anos, merece ser enaltecido e homenageado, inclusive, de modo a incentivar a sua permanência na banda. Assim, diante de um momento tão sublime, apresenta-se a presente proposição para, depois de ouvido o plenário, ser votada de forma favorável nos seguintes termos. Moção de aplausos ao integrante da Banda Municipal, professor João Miller Conrado Keiner, por integrar a Banda Municipal há mais de 50 anos. Sala das Sessões, em 21/10/2014, vereador autor Fabrício Dal Castagni, subscrito pelos demais vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o autor. Na verdade, é só um complemento da moção já apresentada pelo vereador Haroldo Fibes, para incluir também o seu Conrado. Seria isso. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos. A moção será entregue a seu destinatário. Item 3 da pauta, discussão única. Moção número 41/2014. Leitura da proposição pelo secretário. Elizabeth Germer nasceu no dia 3 de março de 1940, na Multi Central. Filha de Victor Germer e Clara Germer, nascida Westphal, ambos agricultores. É irmã de Adolfo e Germano e Siegfried em memória. Tem um filho, Sérgio Luiz Girardi, casada com Rúbia Luiza Adam Girardi. Está casada há 10 anos com o advogado Walter Ramos Mon. Aos 6 anos de idade já aprendera a falar e ler perfeitamente a língua alemã clássica, com seu avô paterno Freimund Germer, o qual incentivou o saber pelas coisas da vida, da natureza, da climatologia, da literatura, da cura de doenças em seres humanos e nos animais e nas plantas, mas principalmente no entendimento da alma do ser humano.
Nas suas lides profissionais, destacam-se como seu trabalho voluntário as atividades de enfermeira, veterinária, preparadora de defuntos, aconselhadora e mediadora. É artista fotográfica e membro da Associação Timboense de Artistas Plásticos. Dentre outros atributos, também é poetisa, escritora, historiadora, ambientalista, jornalista, colunista social, filiada à FEBRACOS, Federação Brasileira de Colunistas Sociais, participante dos clubes de serviço Lions Club, Rotary Clube de Timbó e Rotary Clube Pérola do Vale, Casa da Amizade, do Rotary e Grêmio das Domadoras do Lions. Atualmente também é membro da Federação das APAES de Santa Catarina na qualidade de diretora de mídia. Graduou-se como professora e atuou em diversas disciplinas, em vários colégios entre Indaial e Timbó, durante um período de 35 anos de profissão. No Instituto Goethe, em Curitiba, Paraná, fez o curso superior de língua alemã. Pela FURB, colou o grau superior em Bacharel de Educação Artística, uma das principais incentivadoras e fundadora da APAE Timbó. Há 34 anos dedicados ao desenvolvimento da Instituição de Educação Especial para alunos portadores da Síndrome de Down, dentre outras doenças de caráter social. Participou de cursos de aperfeiçoamento como professora na Alemanha, na Itália e na Hungria. Pós-graduada pela Universidade de Brasília em Educação Ambiental. Prestou serviços como coordenadora durante 13 anos no Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura de Timbó. Participa como membro do Instituto Ambiental Araquã. Ao longo de sua vida, sempre cultivando o seu amor pela fauna e pela flora, tem arborizado o município em suas praças e outros prédios públicos. Nesse período, o grupo de bandoneões, os Cinquentões de Timbó, gravou o seu primeiro disco long play. Como cultivadora das tradições germânicas e italianas, criou o grupo de danças Wohlstandsgruppe Blauerberg. Mais recentemente, participou como coordenadora do Museu do Imigrante de Timbó, por aproximadamente 6 anos. Suas poesias foram publicadas de forma esparsa em jornais da região. Como escritora, tem publicada na República Federal da Alemanha uma obra escrita em língua alemã e que se encontra arquivada no Arquivo Histórico de Hausfeld, Baviera. Seus escritos, como historiadora, também aguardam publicação. Tem publicado como historiadora ambientalista textos e fotos em jornais locais. É colaboradora há mais de 25 anos do Jornal do Médio Vale. Também colabora com outros veículos de comunicação, tais como o Jornal de Santa Catarina, o Jornal Café Impresso e outros veículos. Na Rádio Cultura de Timbó apresenta um momento de amizade com mensagens. Atua em reportagens e entrevistas pela JMV-TV, via internet, cultivando temas variados e voltados às tradições germânicas e italianas. Além de participar da programação da Associação de Artistas Plásticos Timboenses, participou e participa de vários concursos fotográficos, bem como já participou de inúmeras exposições fotográficas promovidas pelo SAMAI, Caixa Econômica Federal, FURB, Uniaselv, Indaial, FamiBlu, Blumenau e, inclusive, tem obras arquivadas na Espanha. Pelas razões acima expostas, se apresenta proposição para, depois de ouvido plenário, ser votada de forma favorável nos seguintes termos. Moção de aplauso para Elizabeth Germer, como forma de agradecimento por sua atuação, importância e também pelos serviços prestados à comunidade de Timbó. Sala das sessões, 21/10/2014, vereador autor Guilherme Vogt Júnior, subscrito pelos demais vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, tendo o secretário lido a vasta apresentação da Elizabeth, já aprova o quanto ela é merecedora de uma moção desta casa. E mesmo até a procurei hoje, entreguei já para a nossa assessoria dessa casa, sobre as 7 maravilhas, as 7 indicações que houveram, e ela colocou inclusive temas em todas as questões das 7 maravilhas. Um conhecimento fantástico, mais merecido do que nunca. Eu creio que nós precisamos homenageá-la. Peço a aprovação de todos os nobres pares. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos. A moção será entregue a seu destinatário. Item 4 da pauta, discussão única, moção número 42/2014. Leitura da proposição pelo secretário. Preocupada com a preservação ambiental, a Polícia Militar, através da Polícia Militar Ambiental, viu a necessidade de realizar um projeto de educação ambiental, voltado para a coletividade denominado Protetor Ambiental. Esse projeto tem como público-alvo os adolescentes,
com o objetivo de buscar alternativas para preencher o seu tempo, muitas vezes ocioso. Desta forma, a Polícia Militar Ambiental os chama para juntos desenvolverem atividades teóricas e práticas de preservação ambiental. Portanto, é de suma importância a concretização desse projeto para fazer estes jovens atuarem na defesa do meio ambiente, bem como difundirem a educação ambiental como forma de mudança de comportamento das pessoas e, principalmente, resgatarem e exercerem a cidadania em sua plenitude. O programa tem como objetivo proporcionar condições de aprendizado aos protetores ambientais, através de atividades teóricas e práticas voltadas à preservação do meio ambiente e integração social, capacitar os protetores ambientais para atuarem como multiplicadores e defensores do meio ambiente, fortalecer o espírito de união e reciprocidade entre os integrantes do projeto, patrocinadores, colaboradores e a Polícia Militar Ambiental, contribuir para a complementação da educação que recebem de seus pais ou responsáveis, ampliando e aprimorando o desenvolvimento intelectual, social e a cognição no que tange ao meio ambiente. Como principal responsável pela realização do bem comum, em especial a proteção do meio ambiente, o ente estatal também é beneficiado com a realização do presente projeto, pois, através das atividades desenvolvidas e desencadeadas pelos integrantes do projeto no tocante à proteção ambiental, seus objetivos ambientais serão mais facilmente alcançados. Por tratar-se de um projeto pioneiro no Estado, a Polícia Militar poderá ufanar-se por apresentar mais um divisor de épocas, como já foi um marco a criação da Polícia Militar Ambiental. A formação de protetores ambientais será mais um motivo de orgulho para milicianos catarinenses e com certeza serão colhidos muitos louros, pois o horizonte é promissor. Moção de aplausos para o 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Blumenau, pela implantação do Programa Protetor Ambiental na cidade de Timbó. Sala das sessões 21/10/2014, vereador autor Guilherme Vogt Júnior, subscrito pelos demais vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, da mesma forma, essa moção, a Polícia Militar, pelo fantástico trabalho que vem desenvolvendo já em outros órgãos, nós já homenageamos aqui a soldado Iraci em outra oportunidade, justamente por causa do PROERD, um trabalho visando tirar as nossas crianças, nossos adolescentes, da prática e da facilidade das drogas que hoje envolve muitos adolescentes, muitas crianças. E esse protetor ambiental, né, que já foi implantado na cidade de Timbó, eu tenho acompanhado, porque eu tenho uma filha que está participando, e eu vejo o empenho deles para tirar justamente as crianças e os adolescentes da prática das drogas, enfim, dessas coisas que não são lícitas. Então eu vejo assim uma oportunidade de nós homenagearmos com moção de aplausos para o 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental de Blumenau, que o instrutor é de Blumenau e ele faz esse trabalho todas as quartas-feiras aqui na cidade de Timbó. Peço também a aprovação de todos os vereadores. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A moção será entregue a seu destinatário. Item 5 da pauta, discussão única, moção número 43/2014. Leitura da proposição pelo secretário. 8 alunos de 4 escolas de Timbó receberam o prêmio Destaque com seus trabalhos apresentados na 3ª Feira Nacional de Matemática, que foi realizada na cidade de Salvador, na Bahia, no fim de setembro, e reuniu quase 200 trabalhos de diversos estados. A Escola Municipal Padre Martin Stein levou o trabalho Pão e Matemática, das alunas Giovana Gessner e Giovana Alves de Souza, com orientação da professora Doris Maria Mesadri Mas. A Escola Municipal Erwin Prade levou o trabalho Minecraft e Matemática, dos alunos Alexandre Gabriel Bona e Luiz Gustavo Klitsky, com orientação da professora Marili Mikkelson. A Escola Municipal Maurício Germer levou o trabalho Voando com as Calopsitas e a Matemática, dos alunos Bruna Laila Leitenberger e Leandro Rafael Spekorft, com orientação da professora Andréa Sheila Zatelli Fiamoncini. A Escola Estadual Rui Barbosa levou o trabalho Matemática, Tecnologia e Acessibilidade, dos alunos Gisele Grudman e Tatiana Vollinger, com orientação do professor Alan Carlos Elísio.
Por esses motivos, apresento essa moção de aplauso aos alunos Giovana Gessner, Giovana Alves de Souza, Alexandre Gabriel Bona, Luiz Gustavo Klitsky, Bruna Laila Leitenberger, Leandro Rafael Spekort, Gesiel Grutmann e Tatiana Vollinger, pela excelente participação e representação timbuense e pelo recebimento do Prêmio Destaque na terceira Feira Nacional de Matemática, que foi realizada na cidade de Salvador, Bahia, em setembro de 2014. Sala das Sessões, em 21 de 10 de 2014. Vereador autor, Douglas Manuel Marquete, subscrito pelos demais vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, como está muito bem esclarecido aqui nesta moção, acho que são méritos desses alunos e não deveria deixar passar em branco também podermos aqui nesta casa homenageá-los justamente pela excelente participação e pelo prêmio de destaque que eles tiveram na cidade de Salvador, na Bahia, quando apresentaram os seus trabalhos relacionados à matemática, a Feira da Matemática, levando o nome da nossa cidade aí de Timbó ao nosso país inteiro, sendo destaque aí nessa feira. Então não poderíamos também deixar de homenageá-los nesta casa. A moção em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos. A moção será entregue a seu destinatário. Antes de encerrar a presente sessão, gostaria de informar aos senhores vereadores o projeto de lei complementar número 12 de 2014, que trata do piso das agentes comunitárias de saúde e requer a urgente apreciação de nossa parte, sendo tema de relevante importância para a nossa comunidade. Considerando o comprometimento desta Casa com a sociedade timboense e considerando a urgência e o relevante interesse público das matérias em tramitação, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 23 de outubro do ano em curso, às 11 horas, que terá como pauta a discussão única ao projeto de lei complementar número 12 de 2014. Solicito a colaboração dos presidentes das comissões e seus integrantes na tramitação das matérias. Também gostaria de convocar os senhores vereadores para a sessão solene de entrega de moções a ser realizada no dia 23 de outubro, às 18 horas e 30 minutos. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença e boa noite a todos.